Oi, pessoal. No Guilherme Ferreira, entrevista de hoje, eu vou conversar com a formada em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é pós-graduada em anestesia regional pelo Instituto Especialista em Medicina da Dor pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre dor. Afinal, a grande maioria da população já sentiu dor em algum momento da vida. Doutora Amélie, seja muito bem-vinda. Olá, Guilherme, muito obrigada pelo convite. Eu quem agradeço. Doutora Amélie, a dor funciona como um alerta para o corpo, indicando que algo não vai bem. Quando se deve procurar ajuda médica? Justamente, você tem que o quê? Às vezes é um sistema de proteção para o organismo. Só que o que acontece? Em determinadas situações, os pacientes apresentam dor crônica, eles apresentam dor por um período maior, apresentam algumas patologias que cursam muito tempo com dor. Então, essa via de dor, ela vai ser estimulada muito tempo e ela começa a ficar alterada. E esse paciente fica mais sensível à dor. Então, quando que a gente vai procurar o médico? Sempre em caso de dor. Não é aquela coisa assim, encostei a mão no objeto pontudo. Não machuquei, eu não vou. Mas se você começou a sentir alguma dor constante, alguma dor repetida, vale sempre você procurar um médico para uma investigação e a gente evitar que essa dor se cronifique. Porque quando ela se cronifica, ela fica mais difícil de tratar. Então, você falou, doutora Amélie, em dor crônica. A dor crônica, segundo a Organização Mundial da Saúde, aponta que 30% da população mundial sofre com a dor. No Brasil, estima-se que 60 milhões de pessoas são afetadas. Considera-se dor crônica aquela que dura mais de 3 meses. Então, o que é a dor crônica e quais os fatores que a intensificam? Aí eu gostaria que você já emendasse também na resposta como diferenciar a dor crônica da dor aguda. Então, a dor a gente pode classificar ela por diversas terminologias. Uma é em relação à temporalidade, que seria em relação à duração da dor. Algumas literaturas, a maioria delas, prescreve que a duração de uma dor aguda é até 3 meses, inclusive a dor pós-operatória, e que uma dor maior do que 3 meses já entraria na definição de dor crônica. Então, é muito essa definição em relação ao tempo dela. E o que acontece na situação da dor crônica? A gente não sente a dor aqui na mão quando a gente machuca no pé, a gente sente a dor lá no cérebro. Porque a gente tem a questão da lesão, vai ter a transmissão do impulso doloroso até o cérebro. Quando esse paciente começa a sentir dor repetidamente, seja uma lombalgia, seja uma dor no calcanhar, uma dor de cabeça, a gente fala que essas vias da dor ficam sensibilizadas. E ocorre um processo que se chama sensibilização central, que ocorre a nível cerebral. Ou seja, essa paciente, como ela está com as vias da dor muito estimuladas, ela vai ficar mais sensível à dor. Chega com umas situações, Guilherme, que só a roupa, o vento, a água no banho, só de encostar no paciente já provoca dor. E os pacientes com dor crônica, eles mesmos relatam que eles são mais sensíveis à dor. Justamente por isso, por esse processo de sensibilização. Então, às vezes, nesses pacientes, o mesmo estímulo de dor em mim, em você e num paciente com dor crônica, nele vai ter um impacto maior. Justamente por isso. Por isso, tanto que é importante a gente sempre tratar a dor o mais precocemente possível. E você falou essa questão, todo mundo vai passar por dor em algum momento da vida. Então a gente sempre tem que ficar alerta para essa dor de repetição. Para você ter ideia, a segunda causa de maior procura em pronto-socorros e em consultórios médicos é dor lombar. Então ela é muito prevalente na população. Você pode falar, você não conhece ninguém que não sentiu dor. Sim, em algum momento da vida a gente sempre vai ter algum momento de dor. A dor aguda, por exemplo, a dor aguda, ela vem de uma maneira repentina e depois vai embora. Exatamente, porque ela está muito ligada, por exemplo, dor aguda. Quebrei o tornozelo, torci o pé, queimei a mão, fiz uma cirurgia, a gente teve uma lesão. Você consegue atribuir, não, comecei a sentir dor ali. Quando eu operei, quando eu quebrei o osso, você tem uma relação pontual.
Você identifica claramente o início da dor. E o que acontece? Conforme você vai vendo a regeneração, a recuperação dos tecidos lesionados, essa dor vai diminuindo. Na dor crônica, não. Às vezes, o paciente se perde muito quando ela começou. E, às vezes, o que acontece também? Como a gente tem esse processo de sensibilização central que eu falei, às vezes o estímulo doloroso nem está mais presente, o que causou inicialmente a dor, mas o paciente continua com a dor. Então, na dor crônica, você necessariamente não vai ter uma lesão causando a dor. Ô, doutora Meli, você falou em dor lombar. A dor lombar, eu posso classificá-la como dor aguda? Ou como dor crônica, ou depende? Depende, vai depender da duração dela. Você pode ter lombalgia aguda e você pode ter lombalgia crônica. A hérnia de disco, por exemplo, ela causa uma dor na coluna. Então seria uma dor crônica. Ou não? Depende, porque às vezes... Depende também. Depende também, porque às vezes você tem o seguinte, o paciente, até para a gente falar uma questão que é muito importante. Eu e você já passamos da casa dos 20 anos. Se a gente fizer ressonância de coluna, vai aparecer diversas alterações na nossa coluna. Provavelmente eu tenho uma hérnia, você tem uma hérnia, e necessariamente a gente não tem dor. Isso é muito importante, porque às vezes os pacientes chegam e falam, eu já tenho um exame alterado. Mas nem sempre a alteração no exame é o que está causando a dor dele. E o que acontece com a hérnia? Eu posso ter uma hérnia e posso não ter dor, ou eu posso ter uma hérnia, ter um mau jeito na coluna, levantei o peso, essa hérnia encostou no meu nervinho, que aí é o que acontece a dor, quando encosta na raiz nervosa. Eu posso entrar com a medicação, fiz fisioterapia, em 3 semanas eu resolvi a situação, resolvi meu quadro doloroso. Então, quando isso acontece, foi uma lombalgia, tinha um caráter radicular, né, pela hérnia, mas foi uma lombalgia aguda. Agora, quando ela estende por um período longo, que é normalmente o que a gente fala de 3 meses, aí vira uma lombalgia crônica. Ainda na dor crônica, doutora Meli, eu li que tem 3 pontos de catastrofização da dor crônica. É o pensamento excessivo da dor, a amplificação da sensação desprazerosa da dor e aumento da sensação que a dor traz. E também quando o paciente desiste por causa da dor. Acha que não tem mais jeito. O paciente, ele consegue entender esses pontos que eu falei durante o tratamento? É uma coisa que você tem que ir mostrando para ele, Guilherme, aos poucos. Porque nem sempre o paciente tem noção do tanto que a dor já... É aquela coisa, ele tem, mas não tem noção. Às vezes chegam muitos pacientes para mim com dor crônica há muito tempo, que eu sempre converso com eles assim, o que você gostaria de fazer se você não tivesse com dor agora? E a pessoa já não sabe mais me responder. Porque foi aquela situação que ela começou com dor, aí ela se afasta do trabalho, se afasta da vida social, se afasta com hobbies. Isso vira uma bola de neve até que a dor se torna o centro da vida desse paciente. Assim, ninguém faz isso porque quer. Não, o que eu ia te perguntar era assim, então, existem pacientes que são vencidos pela dor? Existem. Por isso que é muito importante você ter a questão da psicoterapia, principalmente em relação a esse ponto forte que você citou, um ponto muito importante, que é a catastrofização. Muitas pessoas confundem catastrofização com... são pensamentos negativos, a pessoa está negativa, ela... várias escalas que a gente procura sempre identificar isso no paciente, conforme você conversa com ele na entrevista, mas é uma coisa que a gente sempre tem que conversar muito com o paciente e provavelmente a gente vai encaminhar esse paciente por um profissional de saúde mental. A gente sozinho não consegue resolver, porque a catastrofização não é aquela pessoa assim, hoje eu estou naquele dia triste, eu estou com pensamentos negativos. Esses pensamentos dela de catastrofização em relação à dor, elas são compulsórios. Às vezes os pacientes nem percebem que eles acontecem. É muito assim, você pega e propõe o tratamento para o paciente, aí o paciente fala assim, não vai resolver comigo. Comigo não resolve, nada vai curar minha dor. Ele já tem pensamentos automáticos que nenhum tratamento vai resolver para eles, que eles vão sofrer durante o tratamento. Isso é muito diferente, não é pensamento negativo. Isso é uma condição patológica que a pessoa vai adquirindo, às vezes sem nem perceber. Então é muito importante você ter um profissional de saúde mental envolvido. Porque principalmente os trabalhos mostram
que os pacientes, quando têm pensamentos catastróficos em relação à dor, eles normalmente têm um tratamento mais difícil, eles respondem menos ao tratamento e eles precisam até de doses maiores de remédio para ter a mesma resposta que outros pacientes sem pensamentos catastróficos. Doutora Amélie, nós estamos no inverno. Como que eu posso relacionar a dor com o frio? Assim, Guilherme, isso é uma coisa que todo mundo já escutou falar, quem é mais velho. O meu reumatismo ataca com frio, eu sei que vai esfriar porque o meu joelho começa a doer. Todo mundo já escutou isso de algum parente, de um tio, de um avô. E realmente isso tem uma relação. Você tem uma influência da temperatura, principalmente do frio, calor e pressão atmosférica em relação ao quadro doloroso. Mas o frio é, sem dúvida, o que mais causa impacto na dor dos pacientes. Porque o que acontece? Quando que acontece está no frio, a gente tem uma redistribuição do fluxo sanguíneo e do calor no corpo. Então, o que a gente fala? O sangue vai se concentrar mais na parte central do que na periferia, que é para a gente conservar o calor e perder menos calor. Então, as articulações, as extremidades, elas são menos irrigadas. Isso já, por si só, já vai aumentar a dor. Além disso, o líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica as articulações, que está lá dentro, ele fica mais espesso no frio. Quando ele fica mais espesso, ele dificulta mais o movimento, fica mais rígido. Então é outro fator que também faz o quê? Piora a dor. E uma maneira, tá, que até foi o que você falou, da gente manter o calor, é a contração muscular. A gente faz contração muscular, você pode reparar, a gente fica mais duro, a gente fica mais rígido no frio. Quando você faz a contração muscular, você também aumenta muito a questão da dor. A melhor coisa para a gente prevenir a questão dessa piora da dor pelo frio é a situação da gente se agasalhar mais. Principalmente quando a gente fala, nós dois somos de Juiz de Fora. Então a gente sabe muito que a gente tem essa variação de 4 estações num dia só. Então assim, vai dormir, vai sair, eu falo com o paciente, não fica naquela situação não, acho que eu não vou esfriar. Carrega sempre casaco, dorme sempre bem agasalhado, qualquer coisa, você empurra sua coberta à noite. Aumenta a ingestão de bebidas quentes e o principal, a atividade física. Yoga e meditação pode ser uma alternativa interessante para ajudar no combate à dor? Pode sim. Exatamente, até porque a dor, ela tem aspecto, a dor não é só física. A dor tem repercussão no emocional, no sono, piora o estresse piora a dor, e a gente vai fazendo uma bola de neve que a gente já não sabe mais o que está piorando o outro. Então, a questão da meditação pode ajudar sim, e do yoga também. Até tem vários trabalhos de mindfulness versus dor crônica com resultados bons. Tem até uma paciente com dor crônica e que pesquisou muito isso, que ela lançou um livro sobre exercícios de meditação para paciente com dor crônica, e é um diferencial que quem escreveu foi uma paciente com dor. Então, por mais que a gente entenda o paciente, essa autora, ela entende muito mais as limitações da dor crônica. Sim, são métodos alternativos, complementares ao tratamento de dor. Dá para relacionar a dor muscular com a cefaleia? Tá sim. Tem até alguns tipos de cefaleia que são causados por contraturas musculares. Principalmente tem tipos de cefaleia que a gente fala que são cefaleias cervicogênicas, que a dor é na cabeça, mas tem origem na cervical, que também são tipos de dores de cabeça que são relacionadas com essa questão de dores musculares, contraturas musculares. Assim, Guilherme, é até uma pergunta que eu acho importante, porque assim, eu trato dores oncológicas, eu trato dores muito impactantes, mas uma coisa que você vê que tem muito impacto no dia a dia de dor do paciente é dor muscular. Acorda com torcicólogo, é a pior coisa que a gente tem. Então, imagina um paciente que tem uma dor muscular há muito tempo. Tenta a causa da dor para ele ficar livre. Doutora Amélie, tem um outro tipo de dor que eu não posso deixar passar, que é a dor neuropática. A dor neuropática, ela atinge de 5% a 8% da população. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente, por favor, o que seria essa dor neuropática e quais são os principais sintomas? Sensorial, que é a dor que a gente fala o quê? É a dor do nervo. Normalmente, quando o paciente começa a falar, você já desconfia de dor neuropática, porque as características dela são muito específicas.
a gente encontra muito elas assim, neuralgia pós-herpes, que é quando teve um quadro de herpes zoster e cursou com dor. A própria dor, que a gente fala dor da hérnia, que é aquela dor em choque, em queimação, é um tipo de dor neuropática. Então é muita dor do nervo. E eu sempre falo com o paciente confirma, é uma dor muito diferente do que as dores que ele já sentiu normalmente. Por quê? Porque essa dor, ele fala que é em choque, que é empontada, às vezes ele fala que ele não sabe descrever, ela pode cursar, às vezes, com uma fraqueza muscular, pode cursar com dormência. Às vezes o paciente não chega para você com dor, mas ele chega com a área dormente. É até uma coisa meio contraditória, uma síndrome dolorosa que não cursa com dor. Cursa com o quê? Com dormência. Porque é o nervo que está sendo alterado, é o nervo que está afetado. Então pode causar dormência, formicamento, coceira. São queixas mais diferentes do que essas queixas que a gente tem quando é uma contratura muscular, quando é um osso quebrado, quando é um pós-operatório. E é possível, doutora Amelie, viver sem dor? Sim. Sim. É possível viver sem dor e é possível envelhecer sem dor. Principalmente, Guilherme, quando a gente pensa que as maiorias das dores do envelhecimento são dores preveníveis, que são dores de quê? Músculo-esqueléticas, dores de articulação. O que a gente tem que pensar sempre para a gente ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento sem dores? É a questão de fazer uma atividade física e a questão de alimentação. E mesmo que se em algum momento da sua vida você venha ter alguma doença, que você venha realmente no futuro ter uma outra dor, você pode ter certeza que se você tiver uma vida saudável, essa situação que você está passando, ela vai ser muito mais fácil de você passar, se você já tiver uma vida saudável. Às vezes, é o que eu falo muito, até pacientes oncológicos se orientam muito a questão dele ter um fisioterapeuta, dele ter uma prática de atividade física. Por quê? Porque isso tem um impacto muito grande na saúde. Então, quando a gente pega um paciente que tem um condicionamento já bom e um paciente que é sedentário, que tem hábitos alimentares ruins, o paciente que já tem, por mais que eles enfrentem a mesma situação, ele vai ter resultados muito melhores. Resultados mais rápidos e resultados melhores. A questão da dor, prevenir é muito melhor do que tratar. E sem dúvida, doutora, uma prática de atividade física e uma alimentação são fatores muito importantes para a gente prevenir isso no futuro. Então, o que eu ia complementar, né, na pergunta. Então, a alimentação, ela influencia no condicionamento da dor, é isso? Influencia muito. Você tem muitos trabalhos com alguns tipos de dores específicas que têm uma ligação com dieta. E às vezes, Guilherme, isso é até uma coisa difícil para o paciente aceitar. Às vezes, quando você fala com o paciente essa questão de atividade física e dieta, muitas vezes ele sai e fala assim, poxa, o doutor não fez nada por mim. Mas, assim, algumas doenças como endometriose, fibromialgia, enxaqueca, essas doenças inflamatórias, você consegue diminuir muita dor quando o paciente está num protocolo alimentar específico. Ontem mesmo, uma paciente minha tinha endometriose, que eu bati muito na tecla dela. Falei, eu acho que você podia ir para nutricionista, eu acho que podia ir para nutricionista. Ela foi, começou a dieta, e o que sobrou da dor, e o que ela ainda tinha de dor desde que começou o tratamento, ela falou, zerada. Eu estou 21 dias com zero dor. Tem anos e anos, desde os 12 anos de idade, que eu não sei o que é isso. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal, a sua disponibilidade por falar comigo. Muito obrigado. Muito obrigada a você pelo convite, Guilherme. E parabéns pelo canal. Muito obrigado. Mas eu não vou encerrar a entrevista antes de você deixar para os meus espectadores, para os meus telespectadores, o seu Instagram, que tem sempre dicas importantíssimas para tentar amenizar a dor. O espaço é seu. Justamente, o meu Instagram é @amelie.falcone e justamente eu trago muitas informações para os pacientes entenderem a complexidade da dor. Saber que tudo influencia na dor, questão de sono, alimentação, saúde mental e principalmente para o paciente saber que dor tem tratamento e que não tem uma resposta às vezes tão rápida. Infelizmente eu não consigo resolver uma dor de 15 anos em 15 dias. E eu sei que quem tem dor tem pressa. Mas, às vezes, esses pacientes, até pela pressa de resolver a dor, o que eles fazem? Eles caem em promessas milagrosas,
Então, a gente só vai perpetuando essa questão da dor do paciente e da baixa expectativa dele com o tratamento. Então, assim, dor tem tratamento? Tem. Mas o mais importante é saber que o ponto principal da dor do paciente não sou eu, é o paciente. Eu vou dar o quê? Eu vou dar o caminho, eu vou abrir o caminho para ele começar o tratamento dele de dor. Mas ele é, sem dúvida nenhuma, o ponto principal e a parte ativa. Ele tem que ser ativo no tratamento dele. Então, reforçando o Instagram. @amelia.falcone. Maravilha. A você que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. O Instagram que a doutora Amelie disse aqui na entrevista, claro, estará descrito para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos ver na próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.